Bom Bom dia! dia! Que alegria te ter aqui! Quanto tempo! Não é muito Não tempo, é? né? Acho que é um ano, né, que a Muito! gente fez o último evento, Um é. ano já. Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Quero te agradecer demais por ter topado esse meu convite, por estar aqui hoje com a gente, disponibilizando um pouco do seu tempo para a gente bater esse papo, que eu acho que é tão importante, né, doutora Simone? Pois é. Essa parte de custas processuais é o nosso calo, digamos assim, né? Tá bem Entendi. complexo. Mas faz o seguinte. Se apresenta para o pessoal que me segue aqui no Help Juris, para eles conhecerem um pouquinho de você e da sua trajetória. Ah, então tá bom. Eu sou a Simone Amara, sou advogada há mais ou menos 22 anos, atuo muito na área de família, sucessões, violência doméstica, mas eu atuo em diversas áreas, né? Eu costumo dizer que a gente tem que saber lidar com todas as complexidades do direito, porque uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai refletindo Uhum, nos outros ramos, né? certeza. E eu tenho um escritório aqui em Jacarepaguá, e no centro, e estou como presidente da Comissão de Gestão e Empreendedorismo Jurídico da UAB do Rio de Janeiro, que é uma comissão que eu falo que é meu outro filho, né? Uhum. Eu tenho muito carinho, eu tenho uma turma muito boa que se dedica, que também abraça minhas ideias, e a gente vai junto, construindo, tentando motivar os colegas e tentando explicar o que é empreender na advocacia, né? Então, assim, é uma missão. Eu digo que é uma missão, porque uma coisa que eu mais gosto, sempre, desde muito pequena, é motivar as pessoas, né? Até porque também reflete pra gente, a gente também se motiva. Porque nem todo dia a gente tá bem, né? Uhum. Então, quando a gente motiva as pessoas, a gente recebe de volta essa motivação também, Certo, é verdade. E né? hoje, gente, o nosso tema, eu tenho certeza que é algo que está impactando muito, doutora Simone, para todos os advogados, né? Porque as custas aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, estão muito altas mesmo. E estão muito altas para a maior parte das ações. Você, Sim. você quase não tem nenhuma ação que comece com menos de R$ 1.000 de custas. Não existe isso, né? É, É o mínimo é mil e poucos reais. Inclusive no juizado especial civil, um recurso nominado, o valor mínimo dele é R$ 1.500, isso. É, né? Então, assim, e isso nós estamos falando, gente, da base. Dependendo do tipo de ação, você pode ter ação aí em que seu cliente, que nem é um cliente em um tipo de ação que envolva grandes valores, pode ser intimado para pagar alguns milhares de reais. E isso pode isso ser aí. um grande problema. Conta para a gente como é que está sendo o dia a dia com essa situação, doutora Simone. Sim, isso aí, essas questões dos altos valores das custas, ela vai, inclusive, contra um dos princípios, né, de constitucionais, que é o acesso à justiça. Isso está vedando o acesso à justiça. As pessoas não estão conseguindo mais entrar na justiça por conta disso, que está muito elevado. E aí também reflete para nós advogados, porque o cliente, quando ele tem que entrar com uma ação, ele vai fazer o quê? Ele vai querer diminuir os nossos honorários, né? Principalmente os honorários iniciais, né? Porque nós temos, na verdade, temos três tipos eu costumo explicar, né, e considerar três tipos de honorários, né? Nós temos os honorários iniciais, que é que a gente cobra para dar a entrada na ação. Nós temos os honorários que é o percentual que você cobra, que as pessoas costumam dizer que de êxito, Uhum. né? Alguns colegas só trabalham por Pelo honorários êxito, de êxito, que é né? o final, né? E temos os honorários sucumbenciais, que é quando a gente tem a parte vencedora. Nós somos a parte vencedora, que é a outra parte que perdeu que paga, Uhum. né? Então são três naturezas de honorários, né? Então, assim, geralmente, quando você tem uma ação que as custas são muito elevadas, você não consegue cobrar esses valores iniciais, né? Que é imprescindível para a gente. Com Porque a gente, certeza. quando pega uma demanda muito grande, a gente tem que demandar muito tempo para montar.
para organizar a documentação, para pesquisar, às vezes precisa de um auxílio de um outro profissional, por exemplo, se a gente pegar uma ação de erro médico, a gente vai precisar de um auxílio de outro profissional, e aí a gente precisa desses valores iniciais para poder a gente conseguir movimentar o nosso trabalho. E quando vem as custas muito altas, o cliente, ele não quer pagar esse, às vezes, muitas das vezes, esse valor inicial. Então, é uma guerra também para a gente, né? Então, é imprescindível rever essa questão das custas judiciais. A gente entende, existe também um trabalho bem bacana, graças a Deus, junto à OAB, que está tentando essa negociação. Uhum. A gente entende que o Tribunal de Justiça aqui do Rio tem essa questão mesmo do fundo, de organizar toda a parte mesmo. Tanto é que foi um dos poucos tribunais que, na época da pandemia, conseguiu gerir, porque já tinha esse fundo contra as crises também, que no passado, do governo, que não fazia os pagamentos, foi o tribunal que conseguiu organizar isso para os seus funcionários. A gente entende toda essa parte, mas a gente precisa buscar um meio de equilibrar, porque está prejudicando a advocacia como um todo. Sim. Está prejudicando o jurisdicionado. E está vedando dois pilares da justiça, né? Que é o acesso e a justa prestação, né? A prestação jurisdicional eficaz. Sim. Porque com esse alto valor, as pessoas não estão mais podendo entrar no judiciário. Né? E é uma situação complicada mesmo, né? Porque a gente vê na prática, doutora Simone, que conseguir gratuidade de justiça é cada vez mais difícil. Principalmente se a pessoa for classe média, né? Se ela for classe média, tiver ali um salário razoável, não estou falando de ser rico, não, gente. De ter um salário ali, sei lá, 4 mil, 5 mil reais, às vezes, o juiz já indefere. Né? Mesmo que você comprove toda... Né, que a pessoa já tem aquele valor dela comprometido com os gastos mensais, com o filho, com plano de saúde, não sei o quê, ainda assim está difícil de conseguir gratuidade de justiça. E aí eu falo, doutora Simone, da importância do advogado conhecer as regras. Porque eu sei que esse trabalho da OAB, né, de estar pleiteando e tentando reduzir esses valores, isso é importantíssimo, importantíssimo. Claro. Só que enquanto isso acontece, né, é muito importante que o advogado conheça as regras do jogo, para ele estar no jogo. Porque quando o cliente te procura, é um grande diferencial você conseguir transmitir para ele com segurança, com exatidão, enquanto aquele processo vai ficar se vocês não conseguirem a gratuidade de justiça. Exatamente, exatamente, né? Isso. E a dificuldade está justamente, como você mesmo falou, os parâmetros. Eu acho que o primeiro passo era definir um parâmetro de gratuidade de justiça. Porque, como você mesmo explicou, já tive casos de clientes que ganham 5 mil, 6 mil por mês fixos, tem a comprovação que, inclusive, a conta que ele tem não fecha, porque ele precisa, às vezes, de auxílio da esposa, ou do marido, ou de um pai, ou de uma mãe, ou de um irmão, para completar aquelas despesas mensais. Você comprova isso tudo no processo e tem juiz que não libera, que não dá gratuidade de justiça. Como já tive casos que eu coloquei só, tipo assim, vou colocar só para ver, né? E o juiz deu, que inclusive o cliente nem tinha todos os comprovantes, e ele ganhava até 10 mil reais. E eu coloquei lá que ele estava pagando, naquele período, ele realmente estava ele tinha acabado de entrar no financiamento de uma casa, então que ele estava com a renda comprometida. E o juiz deu a gratuidade de justiça. Então, assim, não tem um parâmetro, a gente não consegue ter esse parâmetro. Então, acho que o primeiro ponto a ser colocado, talvez, né, despertado, é no sentido de ter um parâmetro. A gente tem uma lei, por exemplo, uma lei estadual, que define o parâmetro para os idosos, né? Que infelizmente nem sempre é seguida, né? Tem lá o parâmetro de 1%, de um valor de salários mínimos, né? Talvez se tivesse esse parâmetro e fosse realmente organizado, talvez a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade e a gente poderia direcionar, porque às vezes também a gente pedir, dependendo do caso, pedir gratuidade de justiça é atrasar demais o processo. É atrasar demais o processo. Exatamente. Atrasa demais. Para vocês terem uma ideia, o que acontece?
Às vezes, quando você entra com pedido de gratuidade de justiça, e muitas vezes acontece, doutora Simone, do advogado entrar só com aquela declaração de hipossuficiência. Eu vejo isso bastante, tá? Só que aí o que acontece? Quando abre a conclusão, o juiz pega e começa a pedir comprovante. Sim. Comprovante de renda, imposto de renda, enfim, comprovante de gastos. Nessas idas e vindas para conclusão e para o cartório, e para juntada de documento, e para análise, em média, de 6 meses a 1 ano. É isso e aí. É isso aí. O pior, para no final, indeferir a gratuidade. Indeferir, exatamente, exatamente. E aí, complicado. Tem algumas situações que o advogado pega e fala assim, não, mas eu acho que o meu cliente tem direito, vou agravar. Lá se vai mais 1 ano de processo. É verdade. E aí você corre o risco, sabe o quê? De ainda pagar mais R$1.000 desse agravo, que é mais ou menos R$1.000 desse agravo. Então, além das custas, mais R$1.000. Tem uma história muito interessante de um aluno meu até. Ele entrou com uma ação e o cliente dele, né, o autor, era uma empresa. Mas era uma empresa que estava passando dificuldades, porque foi bem na época da pandemia. Foi uma época caótica para todos, para as empresas principalmente, né? E aí ele entrou com pedido de gratuidade, só que ele não juntou documentação na época. Então aconteceu exatamente essa história que a gente contou. Ficou indo e vindo, juiz pedindo balancete, pedindo isso, pedindo aquilo. No final, como ele tinha os balancetes do ano anterior, ele não conseguiu comprovar que a empresa estava mal das pernas naquele momento. E aí o juiz indeferiu. Ele foi lá, agravou. E o agravo manteve o indeferimento da gratuidade de justiça. Infelizmente, o que aconteceu? No final, levou 2 anos para ele ter a primeira análise do processo, o primeiro despacho do CIPSE, e ele teve que pagar mais R$1.000 de custas. As custas desse processo, pra vocês terem uma ideia, era R$2.500. Então, no final, além do atraso de 2 anos, ainda ficou em R$3.500 ao invés de R$2.500. Exatamente isso. E isso é um o advogado tem que ter essa... o advogado precisa ter essa expertise para minimizar o prejuízo do seu cliente. Exatamente. Porque sem prejuízo, o cliente já te culpa pela questão da morosidade, pela questão dos indeferimentos. Você dando causa é pior ainda. Pode gerar até uma representação contra você. Então tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado mesmo. É muito sério essa questão dos prazos, das custas, de como vai ser. O que você precisa, o que seu cliente está precisando? Porque eu costumo dizer que o advogado, ele, na verdade, ele é um apresentador de solução. Então, ele tem que apresentar para o cliente, de preferência, 2 ou mais soluções, para que o cliente escolha qual é o melhor caminho. Porque é o cliente que vai decidir, não é o advogado. O advogado tem que parar de achar que a causa é dele, se apaixonar pela causa. Exato. Você está ali para representar o teu cliente. Você está ali para tentar defender aquele direito violado que o cliente alega ter. Exato. Então, assim, é preciso ter essa amplitude. E isso é empreender. É você ter essa visão 360 graus, entendeu? É você buscar soluções para o cliente. É você procurar mecanismo que vai te auxiliar nessa busca. É você procurar outros profissionais para fazerem conexões e te explicarem essa solução. Exatamente. Isso é empreender. O empreender, na verdade, quando eu sempre falo, é um despertar. É uma inquietude para você sempre buscar algo melhor e uma solução alternativa para a solução daquele problema. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem prático de recente. Eu estava com um cliente que precisava fazer uma exoneração de alimentos, e aí, pelo contra-cheque dele, se eu fosse fazer pelo trâmite de exoneração, ele ia pagar, acho que uns 6, 7 mil de custas. Só de custas. Bem caro. Né? Fora os honorários, né? Que esse, no caso, eu tenho que cobrar, porque, por exemplo, esse não tem trabalho de êxito, ele não vai receber valores no final para me dar um percentual. Esse é um trabalho que eu preciso cobrar para fazer. Né? Existem vários tipos de ação que você tem que cobrar porque não tem valor ao final para receber. Né? Essa é a diferença.
Então, eu conversei com ele? Claro, primeiro a gente explica todas as questões e as possíveis demoras, os possíveis equívocos que possam acontecer. Sim. Então, eu expliquei para ele assim: olha, nós temos uma alternativa. Nós podemos. A primeira coisa que eu tentei fazer ele entender: vamos tentar fazer um acordo, no sentido do quê? Do seu filho concordar com a exoneração, porque fica tudo mais rápido e mais simples. Aí ele, eu não queria falar, porque ainda tem essas rusgas, né? A gente ainda tem que lidar com os sentimentos das pessoas, né? Com as mágoas. Família, principalmente, tem muito isso, né? Isso. E ó, não é só várias famílias, não, porque eu atuo em outras áreas, você vê coisas até empresariais. Mágoas, eu brinco assim, empresa tem sentimento sim, porque tem uma que tem rixa com a outra, fica uma magoada com a outra. Porque a empresa, antes do CNPJ, tem o CPF, né? Então, empresas são geridas por pessoas, né? Então, tem esses conflitos também. Não deveria ter, mas tem. Então, assim, nesse caso concreto, como eu estou dando de exemplo, eu expliquei para ele, falei assim, olha, vamos tentar para que ele assine a declaração que está concordando com a exoneração. Aí, com muito custo, eu fui explicando, mostrando para ele, principalmente a parte do valor das custas, né? Então, assim, nesse ponto, as custas me ajudou no meu trabalho, porque ele não queria pagar essas custas de jeito nenhum, né? É um tipo de ação que, ainda mais que é militar, se não tiver a exoneração, não acaba o desconto. O desconto vai ficar a vida inteira. Tem que fazer a ação de exoneração, não tem outro caminho, né? Então, assim, aí ele conseguiu conversar com o filho dele, eu conversei também com o filho dele. Então, a gente conseguiu compor mais ou menos esse acordo. Eu poderia diretamente fazer a homologação? Poderia, também teria as custas, né, da homologação, que é um pouco menor, né? É um pouco menor. É um pouco menor. Mas ainda assim é alta, principalmente considerando o valor da exoneração. Entendi. É isso que é a questão. E todas as ações de alimentos, você considera a pensão mensal 12 meses. Então ficam, e depois joga a taxa judiciária, que aí fica alto o valor. Ainda com homologação, ainda seria alta. E aí eu mostrei para ele a opção da mediação pré-processual, que é hoje, para mim, eu digo, sempre falo assim, eu sou uma apaixonada pela mediação, sempre fui. Eu brinco que eu já perdi muitos clientes e ganhei muitos amigos, porque quando me procuravam para fazer divórcio e separação, eu conversava com as duas partes. Tinha pessoas que não aceitavam já ir embora. De cara, que isso? Você estou te contratando para me defender, você quer conversar com a outra parte? Eu falei, mas eu preciso entender o cenário. É assim meu modo de trabalhar. Antes de você começar a contar isso, que é importantíssimo, eu quero pedir pro pessoal que está com a gente compartilha essa live. Porque o que nós vamos entrar agora nesse assunto que a doutora Simone está falando vale ouro. Sim. E pode ser uma grande estratégia para você, advogado, que ainda não sabe disso, que ainda não conhece essa possibilidade de você tentar uma autocomposição prévia antes de você entrar com a ação. Então, compartilha com seus colegas para eles virem ouvir o que a gente tem para falar, tá? Então, continua. Conta pra gente, doutora Simone. Conta aí. Então, assim, a mediação pré-processual é justamente isso. Você não precisa entrar com o processo ainda. Você não precisa fazer aquela reunião toda de documento, de digitalizar tudo, de organizar tudo para fazer uma petição inicial altamente elaborada. Não, você vai fazer um simples requerimento dentro do Tribunal de Justiça. Tem lá o Sejus, que você entra, faz lá, preenche tudo direitinho. A dica que eu dou é colocar o seu e-mail na parte da pessoa que você está defendendo, para você receber a comunicação, porque às vezes o cliente recebe a comunicação da mediação e não tem o hábito de ver e-mail, aí perde a data. Né? Então, coloca o seu e-mail, coloca os dados do seu cliente, da outra parte, coloca no lugar do e-mail do cliente, você bota o seu e-mail, conversa com ele, explica que vai ser por isso. E aí você vai e faz a composição na mediação, na pré-processual. Que depois, quando você entra, que você faz a primeira, aí sim você vai juntar os documentos comprobatórios, né? Que você tem que juntar, né? Além da procuração. Você vai juntar os documentos comprobatórios que precisa, por exemplo, nesse caso concreto da exoneração. Você vai precisar da sentença que fixou os alimentos,
dos contra-cheques para mostrar que ainda está deixando descontado, e da declaração que a pessoa já tinha feito previamente, que é bom você já ter antes de marcar, né? A mediação, a declaração de que ela concorda com a exoneração, né? E os documentos das partes. Pronto. Aí você vai, faz a mediação, toda a questão é organizada, pede os ofícios para poder cessar os descontos e as custas. Sabe quanto que ficou as custas? Menos de R$400. Menos de R$400. Entendeu? Gente, então, assim, é muita diferença. É muita diferença. E eu ainda vou falar mais uma coisa para vocês. Nessa hipótese, nesse caso que a doutora Simone está contando, beleza, ela conseguiu fazer um acordo. Mas se você não conseguir fazer o acordo, ainda tem mais um benefício. Mesmo que não seja possível o acordo, que às vezes acontece, né, doutora Simone? Às vezes acontece, sim. De repente as partes não entram ali num acordo e tal. Nesse caso, o que a lei prevê? Que quando você comprova, quando você entrou lá com a ação, você comprova que antes você fez essa tentativa de autocomposição lá pelo Sejusc, também não é só o Sejusc, não. Existem outras plataformas que também são reconhecidas pelo tribunal, tá? Inclusive online. Sim, a arbitragem também, né? Também. E aí, se você comprova, a taxa judiciária ela cai de 3% para 2% do valor dos seus pedidos. E você pode estar pensando, ai, Daphne, nossa, mas 1% só não vai dar tanta diferença. Vai dar se for o valor alto, é muita diferença, verdade. Às vezes, se você tem aí uma ação, vou te dar um exemplo, tá? Que o valor do seu pedido gira em torno de R$100 mil, ao invés de pagar R$3 mil de taxa judiciária, você vai pagar 2. Diferença boa. É uma diferença de R$1.000. Né? Então, assim, é importante você ter esse conhecimento e é tão raro, doutora Simone, ver as partes se utilizando disso. Até hoje, eu só vi uma vez. Acredita? Em 14 anos de tribunal, eu só vi uma vez uma empresa que comprovou isso no processo. Isso aqui no interior. Na capital eu sei que o pessoal utiliza até mais. Mas aqui no interior, o pessoal ainda utiliza muito pouco. Agora, como falei também, tudo tem o bônus e tem o ônus, né? A gente também tem algumas... Isso a gente vai aprendendo na prática, né? Então, assim... por exemplo, eu tive um problema, eu estou sempre levando, quando eu vejo que as partes, ainda que tenham conflitos, conseguem ainda se dialogar para ter essa mediação processual, digamos assim, ou até mesmo quando depois que você ingressa com a ação, você pede uma mediação, que é muito bom a mediação, eu sou muito fã desse método, né? Então, assim, tem a parte também que tem uma dificuldade pelas burocracias, às vezes, as limitações. Também vou dar um exemplo de um caso concreto que eu tive. Eu fiz uma ação de divórcio com partilha, com alimentos, tudo no mesmo ato. A gente conseguiu conversar, tudo no mesmo ato. Não consegui fazer a ação para que todo mundo assinasse para fazer só o pedido de homologação, que seria mais tranquilo, porque justamente tinha essa dificuldade das pessoas se conversarem. Né? Mas aí mas eu falei assim, vamos fazer uma tentativa, vai que vocês lá conseguem conversar, porque quando você leva as partes dentro do Tribunal de Justiça para poder conseguir, e eles se veem lá dentro com pessoas diferentes, pessoas que têm esse preparo de fala, essa tonalidade, essa usar a palavra certa no momento certo, essa é a técnica do mediador, né? Então, assim, quando você está naquele ambiente ali, o cliente, ele começa a digamos assim, as partes começam a se desarmarem e começam até a desabafar. E então, nesse caso concreto, por exemplo, nós fizemos um acordo, conseguimos fazer um acordo de pensionamento e do divórcio, porque da partilha, eu falei partilha, mas eles não tinham bens a partilhar, eram só alimentos e o divórcio em si. Os alimentos foram super tranquilos, foram fixados, conseguimos o ofício, foi descontado em folha, porque também era um funcionário público. Agora, o divórcio, por incrível que pareça, me deu um trabalho danado,
Por quê? Porque quando chegou no cartório para registrar a sentença, lá na mediação, o ato, pelo menos essa mediação que eu fiz aqui, foi até no foro de Jacarepaguá, o ato da sentença veio tudo no mesmo ato, na mesma carta de sentença. Não veio os trâmites de certificar o trânsito em julgado, né? Então, as burocracias que ainda existem nos cartórios ainda dá um certo trabalho. Entendi. Por quê? Porque quando cheguei no registro lá no cartório, cadê a certidão de trânsito? Não tem, você está dentro da carta de sentença. Não, pensar fora da caixinha. Não, tem que ser. Cadê a certidão? Tem que certificar. E eu ainda fiquei tentando organizar isso entre o cartório e o setor de mediação. Sendo que o cartório onde estava vinculado, ele não tem autonomia para certificar nada no cartório de mediação. Entendi. Então a gente estava com esses conflitos. Então, mas depois, no final, claro que se resolveu. A chefe da mediação conseguiu entrar em contato com o cartório lá do registro, conseguiu resolver. Mas ainda tem esses trâmites ainda burocráticos. E o advogado tem que ter, essa clareza. Sabe, E sabe, 360 graus. Não, e é muito importante, até você estava falando antes sobre isso, eu quero até retomar o assunto, porque, gente, a função do advogado, ela é muito estratégica. Ele precisa agir como um jogador de xadrez, né? Dele enxergar ali todas as possibilidades e conseguir sempre traçar os passos, né? Olhando lá na frente. Sim. Quais são as possibilidades? E a doutora Simone estava falando de algo que é assim essencial, dessa questão de você não ser apaixonado pela causa, né, de você conseguir analisar ali o caso concreto do seu cliente para ver se de fato ele tem direito ao que ele está, né, pleiteando. O advogado, essa é uma fase do Rui Barbosa que eu gosto muito, que o advogado ele é o primeiro juiz da causa. Sim, e é mesmo. Sim. Sim. Né? Sim. Então, você que tem conhecimento jurídico, que tem formação, quando o cliente chega para você dizendo, aconteceu isso, isso e isso, doutor, eu quero entrar na justiça, não sei o quê, cabe a você analisar e ver se realmente é aquilo. E quando você tem conhecimento, né, um conhecimento abrangente do direito e também das custas processuais, isso pode ser um grande diferencial. Por quê? A doutora Simone estava falando aí de você entrar num consenso entre as partes para uma questão de divórcio, por exemplo. Se você não sabe disso, vou te contar uma coisa muito importante, doutora que está com a gente. O divórcio consensual, você não paga custas pelo inventário. Mas, se você fizer um divórcio litigioso, você paga. E é muito caro. É o valor que você paga de custas pelo inventário do falecimento, lá das sucessões. Sim, sim. E dependendo dos bens, essas custas vão ficar em 20 mil, 30 mil, 50 mil reais. Vão chegar ao teto. Chegar ao teto. Então, graças a Deus tem um teto, pelo menos, né? É muito importante você demonstrar isso para o cliente, porque às vezes é mais uma carta na mão, né, doutora Simone? Para eles falarem, poxa, vale a pena a gente entrar num consenso. E isso para o advogado também é muito bom. Por quê? Você não vai ficar com um trabalho que vai levar 3, 4 anos, você trabalhando naquilo, né? Para você receber seus honorários. Não, você vai receber seus honorários e para resolver o problema do cliente o mais rápido possível. Às vezes a melhor solução não é a ação judicial. Sim, é verdade, né? É verdade. E assim, outra coisa também que a gente está bastante mudança, né, no tribunal, assim, já tem um tempo, né, mas poucas pessoas ainda sabem, principalmente quando tem o litígio, né, o mundo ideal, né, como a música, o mundo ideal é realmente fazer um acordo e pedir homologação. Isso aí é esplêndido, reduz as custas judiciais, o processo, o tempo, os honorários também, reduz assim mais de 70%. É inacreditável. Porque eu explico isso para o meu cliente, assim, se você entrar, cada pedido aqui é uma ação.
Então, por exemplo, um casal que vem divorciar e tem filho pequeno, ele tem que, e se ele tiver com briga, ele tem que entrar com ação de divórcio, ele tem que entrar com ação de alimentos, ele tem que entrar com a ação de guarda e visitação e tem que entrar com ação de partilha de bens. Então, são 4 ações, né? Quando você consegue a magia, o mundo ideal de fazer um acordo para resolver esses 4 conflitos, olha, é vida que segue maravilhosamente linda. Maravilhosamente bem. Né? Agora, se ficar, às vezes, por pinimba, eu tive um caso concreto há pouco tempo que a gente deixou de fazer um acordo porque o digníssimo queria, porque queria partilhar o salão da menina, que é uma manicure. Nossa. E aí ele queria, porque ele queria partilhar. Eu falei assim, mas que salão? Se o imóvel não é próprio, é alugado. Ela está só usando o espaço. Você quer partilhar os instrumentos de trabalho dela, que não partilham, que não cabe partilha nos instrumentos de trabalho, que nem o dentista, por exemplo. Então, assim, infelizmente, a outra parte talvez não tivesse esse conhecimento de que os instrumentos de trabalho não se partilham. E isso foi uma fagulha no palheiro. Entende? Tudo que estava assim, aquela coisa brasada, sabe? Tudo já calmando, já tudo assim. Quando jogou essa bimba de cigarro, já era. A floresta se incendiou. Então agora a gente está com 4 demandas além das outras. Então, assim, é complicado ser humano? É complicado. Mas a gente precisa entender e colocar no outro. E os colegas têm que ter essa visão, é o que eu mais bato na tecla. O outro advogado não é teu inimigo. Com certeza. O outro advogado não é teu adversário. O outro advogado está trabalhando igual você. O outro advogado tem boleto para pagar igual você. Então não tem que ficar essa coisa de querer, não, eu vou vencer. Esse orgulho não leva a nada. Com certeza. Essa vaidade não leva a nada. Só leva cada vez mais gastos e perdas. Porque o cliente, quando vê que você não resolveu o problema dele, ele nunca mais vai te procurar. Tudo volta ao nosso tema. Isso é você ser empreendedor. Sim. É você pensar no seu trabalho como o seu empreendimento, o seu meio de trabalho, né? Quando você tem essa visão, você deixa de levar para o lado pessoal para ver o que é mais importante, mais interessante para a questão profissional. Tem uma história muito interessante também, né? Dessa questão de como convencer as pessoas, né? E com essa questão do valor das custas, que até foi também numa live que eu fiz, uma advogada especialista em sucessões, ela me contou isso. Ela tinha um cliente que chegou para ela para fazer um inventário, as partes ainda não estavam de acordo, né? Enfim, estavam ainda brigando ali pelos bens. Isso aí, gente, para quem trabalha com direito sucessório, é de suma importância você saber de tudo isso. Do valor das custas no judicial. E se você trabalha com extrajudicial, principalmente, você saber analisar as duas coisas. Sim. E aí a ação, ela tinha feito o cálculo que ficaria em R$20 mil de custas no judicial. Só que ela ainda não conhecia perfeitamente as regras. A hora que ela trouxe para mim, eu mostrei para ela que ia ficar em 40 mil. Olha que loucura. Só que no extrajudicial, esses bens que eles estavam partilhando e tudo ficariam em R$6 mil. Olha a diferença. Olha que diferença. Ou seja, em 2 minutos as partes entraram no acordo, né? Porque de 40 mil para 6... Assina o que você quiser. Vamos entrar no acordo, porque vale a pena, né? Fora o tempo, que no extrajudicial vai ser em muito menos tempo, né? Então, doutores que estão nos ouvindo, é muito importante você conhecer esses detalhes, conhecer essas regras. Isso pode ser o grande diferencial, inclusive, da satisfação dos seus clientes no seu trabalho. Porque o que ele vai sair falando dessa advogada? Falou assim, nossa, a gente foi ali na doutora Maria e a doutora Maria resolveu o nosso problema em pouco tempo, economizou muito dinheiro, nós estamos muito satisfeitos com ela. E os honorários dela, possivelmente, foram quase que os mesmos. Tanto dela ter
como se ela tivesse entrado no judicial, como ela tendo entrado no extrajudicial. Exatamente isso. Então, ou seja, Exatamente é isso. relação de ganha-ganha. E para Tem que isso fazer todos os cálculos. depende de conhecimento. Conhecimento é poder, né? O conhecimento em todos os Liberta. sentidos. O advogado é essencial. Você escolheu uma profissão que demanda de você estudo. Não tem solução, Sim. né? O advogado que não está o tempo todo se atualizando, estudando, cada vez mais se especializando em determinada área, isso é importante, é o que você até falou para a gente mais cedo. Você acaba, lógico, esbarrando em várias outras áreas, às vezes é preciso até, né, chamar um colega, fazer uma parceria, porque é impossível para o advogado saber tudo de tudo. Aliás, ele vai ser um profissional muito raso até se ele quiser atuar em tudo, né? Sim. Mas é muito importante essa especialização, esse estudo aprofundado, porque isso realmente vai fazer muita diferença no seu dia a dia, na qualidade do trabalho que você vai entregar, na eficiência do resultado, né? Então, tudo isso vai trazer muito diferencial para a sua atuação. Isso é ser empreendedor, é o que a doutora Simone estava falando. Isso aí. É porque, assim, por muito tempo, nós temos as limitações do nosso TED, né, do nosso código de ética. Tem coisas que a gente não pode fazer, né? A gente não pode fazer propaganda, né? Captação de clientes por meio de propaganda, né? Então, assim, mas a gente pode fazer uma publicidade, né? Publicar onde a gente trabalha, com o que a gente trabalha. Sim. E sempre ter esse cuidado, alertando as pessoas, você pode estar sendo lesado aqui, procure seu advogado. Sempre com esse cuidado, né? Principalmente nas mídias, né? Sim. Quer dizer, você não pode... eu vejo alguns colegas, né, infelizmente, ainda errando, colocando o telefone, colocando o WhatsApp, me procure, eu vou te dar a solução. Pode, né? Isso não pode, né? Isso é vedado e é uma infração grave até no Código de Ética. Então, assim, tem que ter muito cuidado. A gente está vivendo, já está há muito tempo vivendo uma outra era, um outro olhar, né? Então, a gente precisa se adequar a esse novo mundo. Desde a época dos processos eletrônicos, a gente foi preciso se adequar a muitas coisas. Precisou aprender a parte mesmo de informática, de como mexer nessas máquinas, de como mexer no celular, quais são os mecanismos atuais que tem, que possam nos auxiliar. Hoje em dia eu tenho clientes que eu nunca nem vi pessoalmente. Tudo é eletrônico, tudo é pelo celular, tudo é online. Né? Então, assim, existe toda essa gama que a gente precisa estar antenado, precisa aprender a atuar nessa área também, porque senão a gente vai ficar para trás. Eu adoro uma frase que a doutora Ana Amélia, que é a nossa guru da informática na UAB, quem não é ponto .com é ponto morto. Né? Então, tem que ser ponto .com. E eu entrei no sistema da UAB para auxiliar os colegas no peticionamento eletrônico. E é muito gratificante os colegas virem até mim e falam assim: ai, doutor, eu voltei a advogar por sua causa, que você me ensinou a mexer nessa máquina aí. Aí xingava a máquina. Eu falei assim: não precisa xingar a máquina. Não é um bicho, dá pra gente. Ela vai nos auxiliar. E realmente nos auxilia. Sim. Hoje em dia eu consigo trabalhar e ter processos em outros estados do Brasil, que hoje eu não podia fazer. Raramente eu tinha processo fora do estado, porque a logística não me permitia. Claro, né? Mas agora eu posso. Eu tô tão chique que eu tenho até processo internacional. Nossa, então, assim, por conta de quê? Por conta da tecnologia. Né? E isso só foi possível por quê? Porque eu comecei a pesquisar, porque eu tenho a inquietude de querer saber um pouquinho, nem que seja um pouquinho de cada coisa. Você tem que ter esse despertar. E isso que é o empreender. O empreendedorismo estava por muitos anos assim, empreendedor é aquela pessoa que fica com aquela banquinha na esquina vendendo, né? Como equiparado ao camelô, não desprezando, lógico, é um trabalho maravilhoso e necessário para a nossa economia. Mas ele, ali que era taxado, era equiparado, né?
Quando começou esse boom do empreendedorismo, no sentido de que cada um pode ter o seu próprio negócio, gerir seu próprio tempo, sua própria expertise, então começou a vir as questões das facilitações do CNPJ, que era dificílimo você ter um CNPJ. Então, começou implementações de diversos tipos de natureza de CNPJ. Então, você conseguiu organizar essa parte. E hoje, vindo para o mundo jurídico, que nós tínhamos também a vedação de não termos a profissão mercantilizada, né? Nós tínhamos que ter a profissão de sabedoria, nós somos especialistas. Então, assim, tinha essa questão, eu não posso ser empreendedor, porque eu não sou um vendedor, eu não sou. Sim, você é. Nós vendemos a nossa imagem. Sim, você tem uma você vende o empresa. seu conhecimento. Sim, né? você tem uma empresa. Com CNPJ ou CPF, você tem uma empresa. A sua carteirinha vermelhinha, né? Aqui no Rio de Janeiro é vermelhinha. Ela é a sua empresa. É isso aí. Então, a partir do momento que você consegue pegar, e olha que magnífico que é a nossa profissão. Assim que você pega a sua carteirinha vermelha, você não, diferente das outras empresas, você não precisa fazer um alto investimento para abrir o seu negócio. Como tem que ter uma loja, tem que ter as licenças, tem que ter tudo aquilo. Não, já com aquela carteirinha você já consegue fazer seu próprio negócio. Né? Então, assim, é um mundo muito amplo. Eu fico triste quando eu sei que não é fácil, não é fácil. São muitos e muitos desafios entre, principalmente, advogado, tribunais, as relações humanas, né? Então são muitos desafios. São muitos desafios. As cortes processuais são muitos desafios. Mas eu fico triste quando eu vejo os colegas desmotivados com a profissão. Porque a gente consegue organizar isso. Dá para ganhar dinheiro, dá para viver da advocacia. Sim. Sabe? Então a minha luta diária. É continuar motivando os colegas. Não, desiste não, vamos lá. Vamos aprender mais. Eu aprendo com você aprende comigo e vamos trocando experiência. E assim, aqui, gente, no Help Juris, eu também quero muito poder contribuir cada vez mais para vocês. Por quê? Custas processuais é direito. Sim. Tá? Nós estamos falando de aplicação de leis, né, que regem como você vai custear todo o sistema judiciário. E, infelizmente, não tem como fugir disso. E eu sei que aqui no Rio é complexo, é mesmo, tá? As leis são complicadas, existem não só as leis bases, né, das custas processuais, mas principalmente são muitos avisos, atos normativos, entendimento em processo administrativo, tudo isso se embola, né, na hora de você interpretar e recolher as greges para os seus processos. Mas o que eu quero te tranquilizar é que existe uma forma fácil de fazer isso, fica tranquilo. E é isso que eu quero te ajudar. Eu, graças a Deus, doutora Simone, eu tenho assim, a alegria de dizer que eu já tenho vários alunos que, para eles, isso deixou de ser o calcanhar de Aquiles. Sim. Deixou de ser um problema. E eles falaram, Daphne, como é que agora é mais tranquilo, eu consigo compreender, fazer isso com tranquilidade, e principalmente ter isso como um diferencial, que é ter a segurança de ser procurado pelo cliente e falar assim, olha só, tem um aluno meu que falou, eu achei fantástico, ele falou, Daphne, o cliente me procura, eu gero a grade na frente dele. Eu gero na frente dele, imprimo e explico para ele quanto vai custar o processo, até para ele não confundir com os meus honorários. Porque às vezes acontecia exatamente aquilo que a gente estava conversando no começo. Aí ele pegava, a hora que chegava o valor das custas, porque antes ele não sabia informar, né? Ele chutava lá um valor, falava que era um percentual. A hora que chegava, ele falava, ué, doutor, mas eu não já te paguei X reais? Ele falava, não, você me pagou os meus honorários. Esse aqui é o valor que o tribunal cobra pelo trabalho dele. E aí ele não sabia explicar isso. Então agora ele consegue já, né, no primeiro atendimento ali, ele demonstra a diferença de uma coisa da outra, dá essa noção para o cliente, e o cliente já sai com outra percepção dele. Teve até uma situação muito legal
que aí foi um outro aluno até que me contou que o cliente que chegou até ele falou que já tinha passado por 6 advogados. Caramba. Fazendo consulta, etc. E aí, quando chegou nele, que ele deu o parecer de tudo que ele ia, ele falou assim: olha só, o senhor é o primeiro que está sendo sincero comigo, me falando tudo que eu vou ter que pagar, e eu vou fechar com você. Olha aí, tá vendo a diferença? É Então, muito, é muito gritante. se Tem vocês que ter, estão tem que ter. pensando que custas é um detalhe, não é, gente, não é um detalhe, sabe por quê? Infelizmente, pesa no bolso. E quem é que não está preocupado em saber quanto é que eu vou ter que pagar? Exatamente isso. Isso aí Exatamente isso. pode ser, ainda mais o valor que é o que a gente está falando aqui. O valor é muito alto. E pode ser aí que, dependendo do tipo de ação, que o seu cliente tem que vender algum bem. Que ele tem que pedir um Sim, empréstimo. sim, sim, sim. Já tive casos de clientes ter que pedir empréstimo para poder pagar as custas. Olha isso, gente. É, Então, já tive. o seu cliente, ele sempre vai te procurar com 3 perguntas principais, essenciais. Até a Uhum. doutora Simone pode me falar se isso é verdade mesmo. Doutora Simone, já ouvi isso de alguns advogados. Ele vai te perguntar, primeiro, quanto vai custar? É. Segundo, a gente tem chance de ganhar? E terceiro, quanto tempo vai demorar? É isso aí mesmo. É isso É o base mesmo? lá de tudo. E É vou isso mesmo. te É isso falar, mesmo. você só consegue responder com exatidão a primeira pergunta, que é Sim, quanto vai custar. sim, Porque sim. as outras duas, Não tem como. infelizmente, É, né? não tem como. Tem como. Você tem até como Eu, falar, de repente, se é uma situação que envolve, sei lá, um entendimento jurisprudencial pacificado, que tem súmula dos tribunais aham, superiores, aí você pode até falar, ó, não, essa questão que você está me trazendo já tem súmula, então é sim, muito isso, provável que a gente ganhe, né? sim, Mas isso aí. fora disso, como é que você vai dizer para o seu cliente se vocês vão ganhar ou não? Infelizmente, não É, tem não tem jeito. como. E quanto É. vai demorar? Pior Pior ainda, ainda. né? Pior ainda, é verdade. Não, é assim, eu também, já trabalhei no Tribunal de Ética, né? E peguei muitas ações, né? Muitas representações contra os colegas, justamente por conta disso. Porque o colega não tinha o hábito de fazer um contrato de honorários, né? Primeira coisa, tem que fazer um contrato mesmo, não tem como ficar mais de boca. Uhum, Isso foi há muitos e muitos anos atrás. Hoje não tem como, tem que ser tudo escrito. E vale que está uhum, escrito. Então, assim, ele precisa colocar muito claro no contrato dele o que será custas do processo. Por exemplo, tem determinados processos que são em outras comarcas que você tem que colocar no contrato o seu deslocamento, mas tem que deixar escrito e o com cliente tem que certeza. aceitar. Você tem que deixar claro que às vezes você vai precisar contratar um contador para poder fazer algum Uhum, cálculo específico. Tem que deixar especificado. As custas processuais também tem que deixar especificado, que vai ser claro. cobrado, já paga. Tudo tem que ser muito especificado. Porque senão o cliente, ele abre a fala sempre dizendo assim, eu paguei, sei lá, 10 mil para o meu advogado, ele não me resolveu nada. Sendo que aqueles 10 mil, na verdade, para o advogado mesmo, às vezes foi só 3, 4 mil. Uhum, Porque o resto foi tudo, custos processuais, deslocamento, outros profissionais que precisaram atuar no processo. Então, tudo tem que estar muito tem que expresso, ficar muito mesmo. transparente. Uhum, Porque o cliente se sente lesado mesmo. E ele vai na OAB reclamar contra você mesmo. é, Então é muito complexo. Infelizmente, graças a Deus que essa prática também acabou. Mas eu sou de uma época, ai meu uhum. Deus, revelando minha idade. Eu sou de uma época que os advogados tinham mania de incluir as custas dentro do próprio honorário. Então, Nossa. tinha uma época que existia isso. Eles pegavam, eles já sabiam como era o valor das custas, vamos supor, as custas é 2 mil. Hum, Então, os meus honorários eu vou cobrar, sei lá, 5. Talvez eu tenha deslocamento e tal. Olha, o seu processo no todo vai ficar em 10 mil. E colocava tudo lá dentro, e né? Tudo aí, se incluído tivesse lá. alguma surpresa, o advogado que tinha que desembolsar, né?
tinha que desembolsar. E quando, às vezes, o cliente descobria, dentro do processo, que as custas foram menores, porque ele ainda botava isso, engloba custos, engloba não sei o quê. Quando o cliente descobria que as custas eram menores até do que ele tinha mais ou menos dito, Uhum. o cliente era o primeiro a falar assim, o advogado me roubou. Porque ele me Nossa, cobrou 2.000 para as custas, minhas custas foram 1.000. Graças a caramba. Deus, graças a Deus essa prática já ficou lá para É, trás. Porque também era um motivo muito grande de reclamação no TED. eu imagino. Então, assim, nós advogados, por isso que eu digo que tem que ser uma coisa no sentido de realmente ter, primeiro, uma vocação, uma Sim. missão, entender que é uma missão. A advocacia não é uma profissão para você querer dizer que vai ficar milionário. Não é uma profissão para você dizer assim, vai ser a profissão que eu vou querer todo o dinheiro alto. Não é a profissão que está lá nas séries da Netflix. A Uhum. advocacia, a advocacia é pegada todos os dias, é pancada todos os dias, né? E por isso que a gente tem que ter essa visão 360 graus e nos apoiarmos uns aos outros e ter também essa percepção de que a gente precisa não só o direito material, não só o direito puro que a gente aprende na faculdade, a gente precisa aprender toda essa sistemática, todo esse sistema. Uhum. E, inclusive, aprender a cuidar de nós, É, principalmente da nossa saúde mental. principalmente. Então tudo isso é empreender. É, com certeza, doutora Simone. Tudo isso que a gente está falando é muito importante mesmo, né? Você encontrar esse equilíbrio, isso para qualquer profissão, né? Mas para o Sim, advogado, que ele atua, né, em frentes que mexem muito com o emocional das pessoas, né? sim, Quem te procura sim. não te procura porque está tudo bem, te Não, procura porque ele tem um problemão. sim, E que sim, para ele pode sim, ser um grande, enorme problema mesmo, que está envolvendo a vida sim, dele inteira, sim, ou sim, um problema que é pontual. Mas, de qualquer forma, o advogado recebe mesmo toda essa carga, né, dos clientes que procuram ele. E eu acho que quando ele está bem preparado para isso, isso faz total diferença. claro, claro. Porque, assim como você falou antes, ele entrega solução de problemas. Isso é o Sim, mais claro. importante, né? O cliente te procura porque ele quer solucionar aquela questão. É. Então, Ah, ah, uma coisa que eu lembrei agora, desculpa interromper, mas eu imagina. lembrei agora, uma das coisas que a gente também tem que batalhar muito dentro do tribunal, principalmente aqui no Rio, em outros tribunais eu não tenho tido muito esse problema, não. Mas, por exemplo, quando a gente pede uma liminar de urgência, exemplo, uma liminar de saúde. Ah, Quando a gente pede essa liminar, a gente tem sempre que colocar lá no pedido que a liminar seja deferida, independente, por exemplo, quando está pedindo gratuidade de justiça, independente da análise ou não da gratuidade de justiça, ou quando a gente pede, já paga as custas, independente ou não de diferença de sim, custas. Infelizmente, alguns juízes não. Isso é uma lei, isso é a regra do CPC. Para a gente ter exatamente. essa análise. A tutela Uhum, de urgência, ela é independente dessa análise é. prévia de Uhum, custas. Né? Ela é é. independente. Só que, infelizmente, aqui, principalmente aqui no TJ, a gente esbarra direto nisso. O processo não abre a conclusão, o juiz não analisa, você tem que, às vezes, ir lá brigar para poder tentar e não consegue. Né? A única magia que acontece isso é só no plantão judicial. No plantão judicial você tem essa benesse, graças a Sim. Deus. Mas se não for caso E, de plantão e judicial, no se for, plantão é a mesma lógica, na verdade, sim, né? Porque se a sim, questão é exatamente. urgente, Você tem que. ela É precisa sistema de ser plantão. apreciada independente das custas. É claro que, Exatamente. assim, advogado, fica atento a isso. Isso não significa que você não vai ter que recolher as custas depois. Claro. Porque se você não Sim, vai ter que. recolher as custas, você não vai ter uma sentença, e aí Sim, aquela tutela deferida vai se esvair. Ela se desconstitui. exatamente. Então, Exatamente. cuidado, né? Claro. Até uma cirurgia. Eu já vi situação assim, tá, doutora Simone? Do Sim, eu advogado também já vi. que entrou, aí o juiz apreciou, independente das custas,
E aí ele pediu, inclusive, custas ao final nessa situação. E aí, no final, ele virou e falou assim, ele pediu a desistência da ação porque já tinha sido feita a cirurgia e que não precisava de mais nada. Olha que loucura. Isso! Gente! E aí, É você caso sabe o que até acontece, né? de representação na UAB, Olha que porque ele não está agindo loucura. com boa fé. E aí, o que acontece é o seguinte, agora esse plano de saúde, ele pode vir cobrar o cliente pela cirurgia. Tudo. Beleza, a cirurgia foi feita? Foi. Mas agora o plano de saúde vai poder cobrar, esse cliente dele vai ficar com uma baita dívida do plano de saúde e o pior, das custas também. Porque a desistência não vai eximir Não, esse cliente do não. pagamento das custas. Exatamente isso. É punk, Então, punk. A gente tem que conhecer esses regramentos, mas o que você trouxe para a gente é muito importante mesmo. Doutor, doutora, já façam contato, estabeleça contato com a serventia. Se a sua tutela é urgente, fala assim, olha, é urgente, eu vi que faltou custas, eu já estou providenciando aqui com o cliente o complemento, mas é uma situação de urgente, é uma situação de saúde, ou então está sendo descontado do salário. Enfim, tem algumas situações que realmente não podem esperar. Não Isso podem aí, esperar não pode nada. esperar. Então, faça esse contato. Se for o caso, marca lá para despachar com o juiz. Eu vejo que existem algumas situações que é pelo volume, sabe, doutora Simone? Que às vezes naquela coisa da gente fazer centenas de processos por dia, às vezes passa batido. Né? Então, nesse caso, advogado, é muito importante você entrar em contato. Né? Faz lá o balcão virtual, porque realmente vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Com certeza. Com certeza. Uma coisa também que eu falo muito para os meus colegas é o seguinte, a gente tem que aprender, no CPC fala, artigo 5º, artigo 6º, da colaboração mútua. E a gente tem que ter isso enraizado no nosso coração. A gente tem que ter a colaboração mútua. Porque isso aí é serviço do cartório. Eu não vou ficar fazendo trabalho dos outros. Tem que fazer, sabe por quê? Porque senão esse processo não anda. Quem é o maestro do processo é o advogado. Não é o serventuário, não é o juiz, é o advogado. O seu processo é lento porque você não está atuando. O seu processo demora para alguma coisa porque você não está atuando. Claro que tem situações que realmente é o cartório que conta, mas você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Com certeza. Você tem que perturbar. Eu tenho cartórios que o pessoal, quando eu chego, fala assim, doutor, senhora, de novo, eu falei assim, eu vim te dar bom dia. Mas é o advogado que joga luz naquele caso, né? Porque então, nós estamos ali, não tem outro jeito. Atolados de trabalho, para vocês terem uma ideia. O que é a realidade hoje do tribunal, tá, gente? Isso aí eu tô falando, em praticamente todas as varas a situação tá caótica. Você tem acervo de que vai de 5 a 10 mil processos para 3 funcionários. Sim. É mais ou menos essa que está sendo a realidade. Então, se o advogado não demonstrar que a situação dele é urgente, que precisa ser apreciada, né, com urgência, a gente passa batido às vezes na situação. Lógico que a gente tenta fazer esse filtro, mas tem uma coisa ou outra que vai passar. Claro que passa, é humanamente possível dar conta de tudo. Impossível. Humanamente possível. Então, muita coisa. Tudo que tiver ao alcance do advogado fazer, para que ele possa, de fato, fazer com que os processos dele sejam mais ágeis e mais eficientes, eu acho que ele tem que fazer. Eu acho que o ponto nodal de toda a celeuma, né, do nosso Tribunal de Justiça, principalmente aqui do Rio de Janeiro, é justamente isso, a falta humana. Falta pessoas, falta juízes, falta funcionários, eventuários, estagiários, falta pessoas. E aí é onde que vai a cadeia toda assim, ó. Eu acredito, eu tenho até uma teoria louca, que eu adoro construir teorias, né? Que pode ser que esse sistema de custas tão alto seja uma forma de frear os ingressos de novas ações, porque o tribunal não está dando conta das ações que estão aí dentro. Não está dando conta. E é humanamente impossível. Então, assim, eu lembro de uma época também, quando houve a demanda dos danos morais, que o pessoal botava assim, a máquina dos danos morais. O que conseguiu enxugar um pouco a máquina? Porque, infelizmente, tem colegas e colegas. Existiam demandas
que só porque tropeçou na calçada queria fazer um processo de 100 mil porque a calçada estava irregular. Isso ainda, tá? Então assim, tem que ter, o advogado tem que ter esse filtro, como você me falou, primeiro ser o primeiro juiz, né, da causa, porque não adianta você abarrotar o judiciário com ações que você já está ciente de que pode não dar certo, só porque vai fazer, só para ter um número, não tem, gente, pelo amor de Deus, vamos organizar também. Temos que nos organizar. Então, na época da máquina do dano moral, foi reduzindo as ações de dano moral a ínfimas, que inclusive gerou inúmeras injustiças gravíssimas, por sinais. Mas, caramba, foi o fechar a porteira, digamos assim. Fechou a porteira e aí agora que está começando a retomar algumas coisas mais light. Assim mesmo, gente, é um trabalho de todo mundo junto, não tem como. Tem que realmente botar em prática esse artigo 5º e o 6º CPC, colaboração mútua, para a gente poder conseguir fazer a verdadeira prestação jurisdicional. Isso é importantíssimo. O cliente não é só do advogado, o cliente é do judiciário. O cliente, quando ingressa no judiciário, ele é cliente, ele espera a prestação de todos nós. Claro. Então temos que nos colaborar para atender. Doutora Simone, só tenho a agradecer. Nosso bate-papo foi maravilhoso. Eu tenho certeza que quem esteve aqui com a gente teve informações e insights muito importantes para a sua atuação. Obrigada, do fundo do coração, tá? Pelo seu tempo. Agradeço. E conte agradeço com a gente. muito e parabéns também pelo seu trabalho, viu? E vou querer ter uma aula com você, tá? Que eu ainda tenho muita coisa para aprender. Estou à disposição. Vamos lá. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Sim, verdade. Gente, em breve a gente vai ter abertura de nova turma, tá? Então, quem tiver interesse, lá na bio tem um linkzinho da lista de espera, tá? Assim que a gente abrir, quem tiver lá na lista vai ser notificado, tá bom? Um beijo, gente. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.